Senhores, meu nome é Ana Menezes, estamos no Entre Linhas Míopes e vamos lá, né? Mais uma resenha pra vocês, cara. É, Hoje eu vim falar do Imagens Estranhas, um livro que eu terminei de ler agora, né, recentemente, alguns minutos atrás, e pra mim foi um livro sensacional. Tem uma carga emocional, assim, grande, né? Mais do meio pro final, assim. Realmente é um livro de mistério, de suspense, um livro que leva, né, todo essa trama, assim, essa aura, assim, né, todo o livro, né, por todo o livro, né, com alguns momentos aí, mas hum, e é um livro muito bem escrito, né, o Ketsu é muito inteligente, né, e ele transborda isso no livro, você consegue ver realmente que é um livro realmente bem escrito. Você lê, 260 páginas por aí. E você lê rápido, você consegue ler em um dia. Se você, assim, lê um ritmo bom, você lê em um dia. É bem fluido, né, a leitura. É um livro é um livro que transparece, né, uma inteligência do autor sensacional, porque a gente consegue ver essa, essa inteligência na, na nas formas como o assassino mata, né, suas vítimas. Então, é, no início do livro parece ser um livro meio bobinho assim, mas no final, no meio pro final, mano, até um pouco depois do início mesmo, você vê que começa essa questão da inteligência do assassino, né. E é um livro muito interessante, porque realmente, como eu falei, mostra a inteligência do autor nessa questão. Eu nunca vi até hoje, assim, li poucos livros até agora, mas eu li 2 inclusive da Agatha Christie, e eu não vi até hoje, um assassino, né, um vilão com tanta inteligência assim. A gente até brinca, eu até brinquei assim pensando, né, a gente não vê o passado do vilão, né, na verdade é um passado triste também, né, a vilã aí no caso tem um passado muito triste, muito, né, ruim. Logo na sinopse você vê, né, e aí você vê o desenrolar, né, da história depois. Então, assim, é um passado triste que lá no final, do meio pro final, você começa a entender, entendeu? É um livro que ele começa assim, né, são várias histórias e elas se interligam, e do meio pro final, meio que começa a contar através de uma outra ótica, né, de uma outra pessoa, né, de outro personagem. Aquele mesmo início que você leu, então você meio que vai fazendo algumas associações, vai vendo por outro ângulo esse essa história, né, que foi contada agora, nesse caso, por outra ótica, por outra pessoa, né, no caso, outro personagem. E é um livro sensacional, cara, um livro sensacional, realmente recomendo muito se você quer um um terror, um mistério, assim, recomendo bastante, leia que você vai gostar, né, é uma leitura rapidinha, como eu falei, né, eh tem uma carga emocional muito grande, entendeu? Eh, Basta tu ver para o final que você começa a entender o porquê que aconteceu todas aquelas coisas, né. Então, eh, mas é bom, você tem muito aprendizado, né. Naquele livro ali é sensacional, mano, o Cats, sensacional, não tem o que falar, pô. Recomendo aí, isso aí. Agora vamos aos spoilers, né, se você, não leu ainda, fecha o vídeo, leia, depois volta e vê essa parte, porque agora eu vou começar a contar os spoilers, tá? As partes do livro, vamos lá, tá? Pra mim, a parte que a assassina, a Yuki Ono, né? Yuki Kono, Yuki Miura, né? A Yuki Kono, não, perdão, a Naomi Kono, né? Naomi Miura, que é a assassina da trama toda. Meio que o livro se passa ao redor dela, né?
se for reparar, é por causa das atitudes dela mesma que o livro basicamente foi escrito. Então, a principal ali da história é a Naomi Kono, né? Naomi Miura. E você vê que ela teve aquele passado podre, né? Da mãe dela, que matou o passarinho. Tudo não justifica ela ter matado, assassinado a própria mãe. Eu acho que nada justifica uma atitude dessa, mas né, ela tinha provavelmente algum distúrbio mental, algum problema, né, que desencadeou aquela atitude ali e depois não parou, né? A psicóloga teve um erro, né? No final do livro, a psicóloga vem falando que ela errou só errou no diagnóstico, né, que ela deu para a menina, e aí só no final, né, do livro você começa a ver que a psicóloga errou, e a psicóloga se dá conta também, depois de anos já, com várias mortes já que aconteceu, que ela fez um diagnóstico errado, né? Um diagnóstico errado de uma pessoa que ela poderia ajudar, ter ajudado no início. A, eu acho que poderia um pouco ter evitado, né, essas mortes. Não sei se conseguiria, mas seria interessante, né? E aí a psicóloga se arrepende e tudo mais, mas já foi, aconteceu, né? A porra da mulher mata 5 pessoas, né? Matou primeiro a mãe, depois o marido, o Miura, né? O Shiharu Miura, depois matou o. Como é que é o nome dele? Matou o. É o Iwata, depois matou o Toyokawa, e depois Nobuo Toyokawa, e depois o. Matou a Yuki, né? A nora dela, Yuki. A nora grávida, né? Matou a dona grávida. Tu vê o nível de psicopatia, né, mano? Matou o marido, matou o jornalista que tava quase chegando perto lá, o Shimizuki Iwata. Depois matou o maluco lá, que aquele ali acho que mereceu morrer, né? Porque, pô, que atrocidade que aquele maluco fez tá de sacanagem, irmão. Porra, maluco, pô, mano, dá remédio pro filho poder ver a própria mãe metendo com o cara, pô, que isso? Isso é bizarro, cara. Então, aí não dá certo, não. Então, assim, isso aí já dá pra ver o tamanho da psicopatia dela também de ter matado o cara, mas, sobretudo, ele mereceu morrer, porque ele acho que ele é mais que ela, mano. Porra, não tem como. O cara é mais que ela, pô. Como assim, cara? Porra. Então, ele, ele mereceu morrer, sim. Acho que foi o único dos que mereceram morrer. O restante não, mano. Com todas as, é, com todas as situações que os outros tinham, eles não mereciam morrer, não. Agora o Toyokal merecia por essa questão aí, mano. O cara era psicopata também. Acho que eles dois até combinam, né? Os dois, mas ele pelo que ele ter feito, né, mano? Quase que um estupro ali. Basicamente foi, né? Que era meio que uma chantagem que ele fez com ela. Eu considero assim. Então, com o Takeshi, né? Ele fez isso com a mãe do Takeshi, a Naomi, né? E o Takeshi viu isso daí tudo. Eu acho que ele deve ter lembrado no final, né? Quando ele falou lá no blog. É, e aí ele, ele ainda falou no blog que ele não perdoaria a mãe, né? Aquela mensagem, na verdade, do início do livro, você pensa que é pra mulher, mas é pra mãe, né? Pra mãe dele. Ele falando que perdoava, né? Que não perdoava ela, mas que entendia o porquê ela tinha feito aquilo e tudo mais e tal, né? Não sabia a extensão dos crimes, então provavelmente ele nunca soube o quanto ela matou, quanta gente ela matou, mas provavelmente ele só descobriu que ela matou a mulher dele, né? A Nora, grávida, né? Nora dela, no caso. Então, eu acho que isso daí já foi o suficiente para ele poder fazer o que ele fez, né? Pra ele poder se matar daquele jeito, por quarto. Eu acho que isso também foi né, como eu falo, né? É uma consequência das ações dela. Então, nossas consequências têm nossas ações têm muitas consequências, né? Então, eu acho que uma delas foi aquela lá que ela fez, e ela teve que arcar com isso. Se ela não fosse tão psicopata assim, ela não é, estaria passando por aquilo ali. Então eu acho que ele, ele realmente foi demais pra ele, aquela morte ali da
da mulher, né, da esposa dele. Mas mal ele sabia, né, que a mãe dele matou mais 5, umas 4 pessoas, pô. Que é uma mulher dele e mais 4 ainda, entendeu? Então, aí que a gente começa a entender o porquê que ela não quer polícia quando ela tá tomando conta do Utah, né, do neto dela. A gente começa a entender aí. Então, porra, é assim, no final do livro, bem no finalzinho mesmo, quando o Kumai, o jornalista, né, que que foi o professor, né, do Iwata, ele no final ele pretende adotar, né, o Yuta, mas assim, fica meio vácuo, né, se ele adotou mesmo ou não e tudo mais. Realmente não concretiza ali aquela situação, só diz que ele tem a intenção de adotar e a gente fica sem saber se adotou, mas isso não tira nada da trama, mano, porra, pelo amor de Deus. Eu acho que eu acho que fica até pra mente do leitor mesmo, pra ele poder pensar, né, tipo: "Ah, legal", eh, né, eu acho que ele deve ter, eh, ele deve ter adotado, né, depois, e assim, a gente cria um laço com o Yuta, né, um menino que não merecia estar naquela meio daquela aquele turbilhão todo, aquela família toda e tudo mais. E o livro termina com o yakisoba dos Yonizawa, né, da Miu Yonizawa, que é a coleguinha do Yuta, e o pai dela, né, esqueci o nome do pai dela agora, sei que é Yonizawa também, mas esqueci o nome dele, né. Então assim, termina o livro daquela forma, eles fazendo yakisoba para o Yuta, e o Kumai, eh andando assim, né, com a mão no bolso. Ele já tinha feito a cirurgia, então no caso ele fez realmente a cirurgia para remissão do câncer. Eu acho que ele deve ter conseguido mais uns anos aí, né, ele já estava com 60 quando adotou o menino. E cara, assim, sensacional, né, mano. Esse livro mexe com tudo, né, você vê com tudo, né, com chantagem, com, né, assassinato, com criança também, nessa questão da adoção no final. Eh Né, mexe com muita coisa, cara. É um livro realmente completo, você tem um mix de sensações ali, sentimentos muito bom, e o livro consegue te passar tudo isso, né, sem ser um livro, assim, ilegível. Não, não consigo ler, não, essas partes aqui não, consegue ler normalmente de boa, é um livro bom, você lê, como eu falei, você lê rápido, é fluida a leitura e, cara, você é transportado para aquele mundo ali muito brabo, não tem como. A inteligência do autor é sensacional, mano. Eu realmente fico bastante, feliz de ter encontrado essa leitura, né, apesar de que ele já é famosinho, né, o Edson já é famoso e tal. Dizem que Casas Estranhas não é tão bom assim, eu acho que não deve ter tantos elementos assim, mas, né, não deve ter tantas histórias assim que se interligam, mas eu vou ler também, vou ver como é que é, mas, por esse livro, o primeiro livro aí que eu li dele, dá pra notar que o cara tem inteligência sim, pra poder fazer algumas coisas, né, pra poder, eh ele tem sim inteligência pra poder, escrever bons livros, fazer, né, escritas sensacionais, livros sensacionais, né. Né, é um asiático, né, mano. Porra, asiático, né, né, você começa a pensar: "Porra", enfim, então é isso aí, muito obrigado por tudo, eh, obrigado se você chegou até aqui, né, no final. Então curta, se inscreva no canal para mais resenhas, se quiser ver, né, se quiser acompanhar mais resenhas minhas. Os vídeos agora vão ser feitos assim, eu vou fazer uma parte, sem spoiler, eu vou avisar no meio que dali pra frente vai ter spoiler, eu vou falar do livro, com spoiler mais à frente, que aí eu consigo dividir, né, o vídeo assim, para que as pessoas consigam ver e não tomem spoiler, né. E aí, eh, fique melhor. A resenha mais completa, né, com spoiler no caso, porque a resenha completa é com spoiler, né, não tem como. Aí mas as pessoas que não leram ainda fica, né, chato, né. O próprio livro dá umas spoilerzinhas assim no início, depois você começa a fazer aquelas associações que eu falei, então aí
Isso daí não é ruim, porque o Cats ele dá só uma pontinha do spoiler, então tudo meio que se liga assim e depois vai lendo e é muito bom, mano. Muito bom, muito bom, não vou falar mais. É isso aí. Leia que você vai gostar, mano. Vocês vão gostar, tá? Curta, se inscreva no canal para mais atualizações, mais desenhos. Compartilhe. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. Fé. Até mais, família.